Simão, em um primeiro momento, o Senhor é aquele que está a nos ensinar. Por isso, mestre, nós trabalhamos à noite. Divino mestre, bom professor, nós estivemos ouvindo tudo que era necessário da vossa parte para a nossa edificação. Mas agora estamos aqui trabalhando. Mas em respeito ao seu pedido de mestre, nós vamos lançar as redes, porque nós confiamos na sua palavra. E quando a resposta positiva veio às redes, os peixes, Simão atira-se aos pés de Jesus, porque agora ele tem a consciência, não é só o ensino, mas é também quem está conosco. Quem está conosco é o Senhor, que vai além de ser aquele que nos ensina, mas aquele que tudo pode. E nós, ajoelhados, estamos dizendo ao Senhor, estamos dispostos a obedecê-lo, a caminhar nesse caminho que é o Senhor, viver a verdade que Deus está nos dando. Não temos outra vida de agora em diante a não ser o Senhor. E os sócios de Pedro, Tiago e João ficaram também espantados, seus companheiros todos. Mas também, o que será de nós de agora em diante? Agora que nós temos dentro dos olhos o Senhor, antes imaginávamos que era um ensino, mas agora é uma vida que nós aprendemos a viver de forma total, voltada aos olhos a Deus. E essa vida nós queremos para nós. Nós estávamos aguardando, necessariamente, estamos aqui para isso. Essa palavra que às vezes nos perturba, o que é que vai ser de nós, nos preocupa, o que será de nós, agora que nós tomamos este caminho novo, nós optamos e fizemos as nossas decisões, como será? Jesus dissipa o medo de Simão e dos outros e diz a eles: não tenhas medo, não tenhas medo. Em todas as vocações, meus queridos irmãos, em todas as profissões, os primeiros dias, é claro que nós temos a confiança e a coragem daquilo que sabemos e daquilo que vamos fazer. Temos que ter a segurança. A segurança vem de Deus, a segurança vem do aprendizado, a confiança vem do nosso empenho de aprender em favor de, a respeito de alguém, para favorecer outros. Hoje ouvimos o Heber, o conhecimento necessário, o saber. Vou trabalhar com as crianças, vou trabalhar com a especialidade de cada um, a deficiência de outros, mas que as mãos que o Senhor me deu possam lhe fazer bem. Mas não é só a mão, a sabedoria do Espírito que está comigo, o conhecimento que eu armazenei até então não será guardado para eu. Colocarei. Mas como será isso? Como será o retorno disso para a pessoa que eu sou? E às vezes paira na nossa cabeça o medo. Como é que nós vamos fazer? Será que não é possível ter os erros? Claro que é. Será que às vezes não teremos os equívocos na vocação, na profissão? Temos também. Mas eles são superados pelo zelo, pela confiança.
quando nós dizemos de fato, não percebi tais situações. Alguns elementos ficaram um pouco escondidos aos meus olhos, mas agora eu posso ver. E vamos fazer o possível para melhorar tudo que ainda não está bem. Por isso que eles ficam também assustados. E Jesus diz: não tenha medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E eles deixaram a barca para servir a humanidade. Meus queridos irmãos, nesta carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, ele diz: é preciso recordar a vocês todos a boa nova, o Evangelho, a notícia que nós temos. Recordar que vocês já ouviram o que vocês receberam, vocês aceitaram de bom grado, no qual vocês estão até hoje, e o que vos aceitaram será de fato aquele que vos salvará. O que você aceitou salvará a sua vida, o Senhor Jesus. Então vamos conservá-lo. Bom, poderia dizer que a graça de Deus vem antes. O apóstolo Paulo diz. E só o anúncio de tudo aquilo que ele viveu por nós, a promessa redentora, já era suficiente. Mas vocês não abraçaram a fé em vão. Em primeiro lugar, eu transmiti o que eu mesmo recebi. E eu sei que vocês também, que a identidade dele é diferente. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, passou pelaquilo que nós passamos, mas não era pecador, foi sepultado, mas não permaneceu na sombra da morte. Deus, o Pai, olhando para a piedade do seu Filho, ressuscitou ao terceiro dia. Daí nós entendemos por que o Espírito de Deus foi sábio na vida de Pedro, deu a ele a sabedoria. Senhor, agora é necessário ajoelhar-se diante, porque estamos diante da santidade de Deus. Depois da sua ressurreição, apareceu a mais de 500 irmãos. Depois também a Tiago, aos apóstolos, mas também a mim. E ele diz: olha, que eu me considero um abortivo. Por que Paulo diz isso? Porque você sabe que ele perseguia os cristãos, era Saulo, temível, mas no caminho de Damasco ele encontrou Jesus, e Jesus alcançou Saulo. Agora ele é um novo homem. Ele está contado entre os apóstolos, mas ele diz abortivo, porque há quantos anos estive do lado contrário, perseguido. Agora ele me colocou ao seu lado. Tanto eu como eles, é assim que pregamos. E foi assim que, pela graça de Deus, vós acreditastes. Meus caros, e como a profecia de Isaías, nós dizemos: é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, purifica-me, perdoa-me e envia-me. Aonde eu estiver, esteja lá a graça dessa palavra, desse caminho novo, desse convite que o Senhor fez. Às vezes você pode dizer: mas como que eu vou anunciar o Evangelho? Eu não tenho muito jeito. O seu modo de viver,
as suas atitudes diárias, o comportamento cotidiano, o modo de chegar até as pessoas, a sua educação na convivência, o ser preventivo que você é, antes que aconteça estes fatos e acabe levando os irmãos a uma situação dolorosa, eu vou conversar com eles. Você é medicinal. Você tem feito certos procedimentos que ajudam na recomposição psíquica, mas também física. Afasta de nós as doenças do corpo e da alma, quando nós somos muito bem iluminados, orientados e conduzidos. E esta graça está com você. Você se apresentou diante de Deus e disse: depois de ter os meus lábios purificados, o meu perdão que eu esperava tanto, o Senhor concedeu. Agora, pela sua palavra, eu posso aproximar, e eu venho, ajoelhado, em pé, às vezes sentado, e eu recebo de forma correta. Se você come desta carne, se você bebe desse sangue, você tem parte. E vai além. Mesmo que você morra, você viverá. Por isso, meus caros, Pedro, ajoelhado, eu reconheço, não pela minha cabeça, porque Jesus disse: olha, Pedro é um homem de cabeça dura, difícil de entender as coisas, mas para o Espírito Santo, não, para a sabedoria de Deus, não. Ele é um homem de fé, ele é um homem que crê, acredita, por isso que ele está olhando e enxergando muito mais. É o meu Senhor, Ele está aqui, e com a sua presença não teremos medo, iremos adiante. Meus queridos, terminamos, e este episódio na vida de Santa Bernadette conta com essa graça infinita. Ela era temente a Deus, mas as provações, todas as preocupações que ela teve com a sua família, até mesmo a falta, a necessidade de alimentos suficientes, agasalhos que pudessem responder os frios da noite, aquele quarto úmido que o seu pai, depois de perder o moinho que ele tinha, ele ficou desprovido para cuidar financeiramente da sua família, e o parente deu a ele, alugou a ele um cubículo sem janelas, e lá o sofrimento. Mas isso não fez com que ela dissesse: me sinto totalmente só. A pessoa mais infeliz do mundo. Jamais vou cuidar de um doente, jamais estarei disposta a ouvir Nossa Senhora, porque Deus foi amargo comigo. Olha que eu tenho bronquite, não consigo respirar à noite, eles são idosos, meus irmãos, e nós escondendo de um frio numa casa úmida, cheia de bolor. Onde está Deus? Nada disso. Não tenha medo. Ela aceita de coração aberto. Por isso que nós podemos, apesar dos nossos sofrimentos, fazê-los serenos. Às vezes a dor faz com que você diga os gritos de Cristo na cruz, e Ele tem compaixão de você. Por isso, aquele grito é para dar o testemunho: não esquecerei dos vossos lamentos. Pai, por quê? Me sinto tão só, por que me abandonaste? Nem a cabeça encosta porque dói, não consigo respirar, o meu corpo está como se fosse dividido, me sinto inteiramente machucado, mas sem nenhum osso quebrado, estou inteiro. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Toda a vivacidade,
estava em mim, que veio do Senhor, está nas tuas mãos, segundo a sua vontade. Então, que nós tenhamos a intercessão de Santa Bernadette, que inúmeras vezes suplicou a Deus: alivia a minha dor, para ajudar aqueles a se livrarem desse sofrimento e da sua própria vida. Por isso pedimos a Santa Bernadette, a Senhora de Lourdes, a Senhora que sofreu tanto no caminho do Calvário, mas quando olhamos para a imagem de Nossa Senhora da Piedade, não encontramos um rosto assim, mas feliz, alegre, sereno, porque Isaías disse: o auxiliador está com aqueles que necessitam, e ela estava necessitada, precisava desse afeto do Senhor nosso Deus. Que assim ela seja também afetuosa para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. oremos ao Senhor do Universo, para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo um coração aberto à sua mensagem, e peçamos fervorosamente.